assunto é na Band News FM. Agora 9h58, Murilo Rocha, bom dia pra você. Bom dia, Maria Fernanda Sinini. Bom dia, Bom dia, Luciana. Murilo Rocha. Opa, eu ia falar Murilão, né? Murilo Rocha. Bom dia aos bonzinho ouvintes pra da você. Band News. Gente, primeiramente queria me juntar aí ao coro de indignação e revolta a respeito desse caso da menina lá de Ribeirão das Neves. Assustador, né? Um crime cruel. E a Luciana disse uma coisa muito importante aqui quando ela comentou esse caso, que é justamente esses crimes geralmente acontecem dentro dessa rede de confiança, né? A gente pode falar aí que 90% dos casos, estatisticamente, ocorrem dentro dessa rede de confiança, ou dentro de casa da própria família, ou alguém ligado à escola, enfim, alguém em que essa criança, essa menor, né? O menor confia, tem uma relação de confiança. Por isso é um crime tão difícil de ser evitado, né? É um crime difícil de evitar, porque às vezes os pais orientam a criança a ter cuidado com estranhos, a não parar na rua para qualquer pessoa, mas o crime acaba ocorrendo dentro dessa rede próxima, né? E esse é o grande desafio, né? Então é a educação, é claro, a punição, o julgamento é fundamental, né? A prisão, o julgamento e condenação desse tipo de pessoa, né? Desse tipo de criminoso é fundamental, mas eu fico pensando na educação que a gente tem que dar aí para os filhos, para os sobrinhos, netos, né? Tanto os homens, principalmente, essa educação para respeitar a mulher em qualquer, né, tipo de atividade, qualquer momento, mas para as mulheres também se defenderem, né, nesse tipo de crime. E é muito difícil, justamente por esse ponto que a Luciana citou, que os crimes geralmente são cometidos por pessoas muito próximas, né? Pessoas que a criança geralmente tem uma confiança. E nesse caso não foi diferente, né? O criminoso pastor, motorista de uma van escolar, ou seja, né, tinha uma rotina provavelmente com essa criança diária, conhecia essa criança, conhecia provavelmente a família da criança, tinha todos os vínculos, né, com essa menor aí. Além desse, né, o fato de ser pastor ou não, nem vou entrar nesse mérito, mas realmente é uma questão que, né, acaba se destacando, porque em tese, só em tese, né, é alguém aí que se diz religioso, que tem fé, que, né, propaga em tese bons valores e cometer esse crime. Mas a gente sabe, né, que na prática, a prática é bem diferente, né? E muita gente aí que prega, na verdade, na prática faz outras coisas totalmente diferentes do que prega, né? Então, assim, ser religioso não é escudo para ninguém. A gente já está cansado de ver crimes envolvendo religiosos de todas as diferentes orientações religiosas, cultos, enfim, isso não blinda ninguém, a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas o difícil mesmo é essa relação, que provavelmente foi criada através desse vínculo aí da van escolar, né? Onde tinha ali, além de ter o domínio ali do trajeto, né, da criança, provavelmente da menor, além disso tinha um vínculo com o pai, de alguma forma essa menina devia confiar nele. Então é um crime terrível, terrível, sempre a gente fica muito chocado quando ocorre, e tem que repudiar, e temos que sempre pensar nessa educação, tanto de homens, para que não cometam esse tipo de crimes contra mulheres, mas das crianças, mulheres, também das meninas, para se prevenirem, né? É um desafio muito difícil, né? Eu diria muito difícil de ser realizado, mas a gente não pode desistir disso e, claro, punir, né? Tendo nesse caso toda essa revolta que está chegando aqui nos nossos comentários, né? Elas são, eu acho elas legítimas mesmo, né? Até as mais exaltadas, porque é um crime abjeto, é um crime hediondo, é um crime terrível. Então, e ainda bem que ainda a gente se indigna, que a gente se revolta, que tem gente que está pedindo morte, está pedindo linchamento, está pedindo uma série de coisas. Fogo. Exatamente. Eu, assim, né? Eu não quero que eu quero que ele pague pela justiça que determina, mas eu entendo perfeitamente todos esses sentimentos que são manifestados, porque é um crime abjeto, cruel, contra uma menina, contra uma menor de idade. Então, assim, quando a gente vê a foto da menina, tudo isso gera mais revolta ainda na gente. Então, primeiramente, queria falar disso. E segundo o comentário do dia que a Sinini me provocou aqui, quando mais cedo. Eu não, os ouvintes, eu sou passadora de recado aqui. Sobre esse fato aí, né, que ontem muita gente aí, quando o Trump anunciou essa tarifa de 25% sobre as importações aí do aço, e se nominalmente lá no decreto dele é citado China, Brasil, o aço brasileiro é nominalmente citado nesse decreto dele.
muita gente recordou essa postagem do governador Romeu Zema na época que o Trump foi eleito. Zema lá fez uma postagem destacando, né, que seria bom para a América, para a liberdade, para a política, desejando ali votos de felicidade, né? Realmente parece que vai ser bom para a América, mas para a América do Norte, né? Para o resto do mundo, nem a América do Norte, né? Só para os Estados Unidos mesmo, porque até o Canadá lá, eles já estão comprando briga com o Canadá, México, enfim. Então, assim, é uma posição que a gente realmente não entende, né? O governador e outras figuras da política brasileira que se dizem adeptos da doutrina liberal, né? Deixar o mercado regular as coisas, né? E aí quando a gente vê e não é nenhuma surpresa o que o Trump fez, né? Que desde o início da campanha dele, toda a trajetória dele, ele tem prometido que é um protecionismo econômico, um protecionismo de mercado para os Estados Unidos. Ele tem pensado no mercado interno dos Estados Unidos e que se dane o resto do mundo. Foi assim no primeiro mandato dele e ele anunciou que seria assim, por isso que ele foi eleito, né? Justamente por isso que ele foi eleito. Nessa agora, depois do Biden, ele foi reeleito, não na sequência, mas ganhou direito a um segundo mandato nos Estados Unidos, justamente com esse discurso de fazer esse protecionismo de mercado, né? Se lixando para liberdade econômica, para liberalismo, não está nem aí para isso. E muita gente aqui no Brasil bateu palma quando ele foi eleito, achando, né, agora a nova ordem do mercado mundial, né, liberdade econômica e tal, e ele já vai desse tarifaço na cabeça aqui do Brasil e em cheio em Minas Gerais, né? Porque a questão do aço, Minas é o maior produtor de aço no Brasil, então com certeza vai sofrer as consequências, né? Estava escutando aí tanto o especialista quanto o presidente da FIENG, o Flávio Roscoe, falando aí, né? O Flávio Roscoe tentando ser um pouco mais otimista, mas ele sabe que as implicações são grandes para o mercado brasileiro, para o mercado mineiro, né, de produção de aço. Claro que o Brasil vai ter que se mexer também, tanto para conquistar novos mercados, talvez, ou até para passar também taxar, por exemplo, o aço da China, que entra no Brasil. Mas aí é uma briga com uma outra superpotência econômica que, né, que ajuda muito o Brasil nessa balança comercial, né? Não ajuda porque é boazinha, não, né? Ajuda com interesse econômico, né? Nessa balança comercial, aí seria comprar briga com outro país, enfim, não é um momento bom para o Brasil. A melhor possibilidade realmente é tentar abrir uma frente de negociação com os Estados Unidos, como tem feito outros países, outros blocos econômicos, na expectativa que o Trump reveja essa decisão. Com certeza ele vai cobrar alguma coisa se ele for rever essa decisão, mas esse caminho aí do diálogo e talvez se ele suspender essa tarifa seja o melhor caminho, mas, né, realmente causou indignação aí muita gente nas redes sociais, isso, né, que muitos liberais brasileiros, né, de diferentes partidos, mas que dizem vestir a camisa do liberalismo, estavam achando a 8ª maravilha do mundo a eleição do Trump, mesmo ele anunciando com que ia fazer essas taxações aí mundo afora, e agora que a realidade chegou, né, tá todo mundo meio caladinho aí, ninguém comentando sobre esse tarifaço do aço. Para o mundo inteiro, inclusive o Brasil, né? Como eu disse, foi citado nominalmente nesse decreto. O Brasil está lá, o aço brasileiro está citado nominalmente nesse decreto do Trump, e eu acho muito difícil o Brasil escapar, né, dessa taxação, mesmo que negocie, enfim, porque isso faz parte da promessa do Trump. Ele fez uma promessa, ele ganhou a eleição lá nos Estados Unidos com a promessa de aquecer o mercado interno, de gerar empregos, de valorizar os produtos norte-americanos dos Estados Unidos, né? E para isso ele tem que fazer esse protecionismo, prejudicando aí as relações com outros países, né? Estranho é quem apoiou isso, e principalmente quem está na política, né? Que é vítima desse tipo de ação na política brasileira. Então eu entendo aí essas provocações que surgiram, né? Eu não vi o governador se ele se manifestou ou se ele respondeu, por exemplo, o ministro Alexandre Silveira, que foi eu vi que a Duda Salabert, deputada federal, também postou, não vi se o governador respondeu ainda ou se manifestou, né, sobre essa questão do aço que afeta muito a indústria mineira e brasileira. É isso, Sinine e Luciana.